Vamos em frente, aqui o assunto agora é política no Morning Show. O Supremo Tribunal Federal adiou por tempo indeterminado o julgamento de uma ação que pode resultar na anulação de uma série de condenações da Lava Jato. O presidente da Corte, Dias Toffoli, disse que vai esperar uma sessão com todos os ministros com quórum completo, segundo ele, para estabelecer uma regra para limitar os casos que podem ter as sentenças anuladas. Nessa quarta-feira, por 7-4, o plenário do STF decidiu que réus delatados devem apresentar as alegações finais depois dos réus delatores. O ministro Marco Aurélio Mello foi favorável ao entendimento do relator, ministro Luiz Edson Fachin. Ambos saíram derrotados da sessão de ontem. Vamos ouvir um trecho da fala do ministro Marco Aurélio Mello. Solta pra gente, Murilo. O Supremo não legisla. Pronuncia-se a partir da ordem jurídica em vigor. Entender que o delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única no processo, ou seja, de réus, estabelecendo-se ordem discrepante da versada na legislação de regência. A delação sempre existiu e não é nada além de depoimento revelador de materialidade criminosa e indícios de autoria, e por si só, porquanto originado esse depoimento de um dos envolvidos na prática delitiva, não serve à condenação de quem quer que seja. A guinada não inspira confiança. Ao contrário, gera o descrédito, sendo a história impiedosa. Passa a transparecer a ideia de um movimento para dar o dito pelo não dito em termos de responsabilidade penal, com o famoso jeitinho brasileiro e, o que é pior, em benefício não dos menos afortunados, mas dos chamados tubarões da República. O Supremo não... Tá aí, bom, a gente ouviu a fala do ministro Marco Aurélio Mello. Esse assunto vai dar muito pano para manga no meio jurídico. Ainda essa discussão vai ser muito colocada na tônica aí dos embates e debates ali no Supremo Tribunal Federal, de alguma forma contaminando toda a questão da magistratura, né? Embora tenha esse assunto tenha surgido a partir, Caio, da questão envolvendo a acusação e o processo do Bendini, né? O nome principal que acho que acaba suscitando essa discussão toda é o ex-presidente Lula, né? Que pode ser favorecido ali no caso dessa mudança, enfim, nas regras ali. Agora, esse entendimento do Marco Aurélio Mello é de uma parte, né, dos juízes ali, inclusive há essa divergência por conta do número ali da votação, foi 7-4 e tal. Agora, há um entendimento também, Caio, te passo a bola falando, de que o réu delator, ele se torna ali uma parte da acusação, né, um agente da acusação, porque o princípio que vai favorecê-lo da delação premiada é a confirmação do que ele delata ali, né, quer dizer, então muitos entendem que pelo réu delator, embora todos os dois tenham a condição de réu, como alertou Marco Aurélio, o réu, na condição de delator, pode se beneficiar da delação, do Instituto da Delação Premiada, a partir de confirmadas as suas afirmações ali, né? É um assunto que ainda vai dar muita discussão. O voto do ministro Marco Aurélio foi, sem dúvida, assim, uma lufada de bom senso. É muito interessante a gente esmiuçar essa fala, e só complementando uma informação, não só o Lula pode ser beneficiado com esse tipo de decisão, mas uma série de criminosos ligados a organizações como o PCC. É que eu acho que se não tivesse o Lula, digamos, se o Lula não tivesse como parte desse processo todo, talvez isso nem chegasse a ser discutido. Certamente não, concordo totalmente contigo. É impossível não fazer aqui uma recomendação do bloco de Os Pingos nos Is, dedicado à sessão de ontem no STF. O título, inclusive, é muito preciso. Abre aspas, o dia em que Marco Aurélio desmoralizou Toffoli. Toffoli, ex-advogado petista, né, que não teve êxito em concursos para magistratura,
magistratura, mas mesmo assim foi alçado à condição de ministro, ainda muito jovem, por Luiz Inácio Lula da Silva, à época presidente, atualmente presidiário. Num julgamento em que o nosso chefe de jornalismo, o Felipe Moura Brasil, caracterizou como um show de cinismo, o Marco Aurélio teve aí o seu lampejo, né, de sensatez para lavar a nossa alma. Mas aqui a gente já tem que antecipar uma crítica, a gente tem que lembrar que esse é o Marco Aurélio que numa canetada monocrática desejou soltar aí dezenas de milhares de criminosos condenados, mas sem sentença transitada em julgado. É o mesmo Marco Aurélio que, em entrevista à Rede Globo, afirmou que não prender condenados em segunda instância era, abre aspas, homenagear a Constituição. Feita essa ressalva, né, a gente pode seguir, e não é à toa, né, que o professor Augusto Nunes comentou o seguinte sobre a fala do Marco Aurélio, abre aspas, uma clareza que não comparece às suas manifestações habituais, uma brilhante construção aí do Augusto. Vamos começar pelo trecho inicial da fala do Marco Aurélio, quando ele diz o seguinte, abre aspas, o Supremo não legisla, pronuncia-se a partir da ordem jurídica em vigor. E olha só o que eu escrevi no @Boletim Coppola no Twitter, semana passada, 26 de setembro. Era uma vez um Supremo Tribunal Federal que se tornou um pequeno parlamento autoritário. Por quê? A criação de leis, né, ela é primordialmente atribuição do Poder Legislativo. O STF deveria ser um tribunal para a guarda da Constituição, não um parlamento a serviço de interesses escusos. Continua o ministro Marco Aurélio, abre aspas, entender que o delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única no processo, ou seja, de réus, estabelecendo ordem discrepante da versada na legislação. Essa é a mesmíssima tese que eu sustentei aqui para o ouvinte da Jovem Pan, amparada no entendimento mais elevado do professor Modesto Carvalhosa. São dois pontos principais. O primeiro, o réu colaborador, ele não está no polo da acusação, ele também é processado pelo Estado. E o segundo ponto, a lei processual não dispõe sobre prazo diverso para corréus, em nenhuma hipótese. E aqui vem o comentário cirúrgico do nosso querido Zé Maria Trindade, abre aspas, esse tipo de norma não existia, e se existia, estava apenas na cabeça dos ministros. Uma outra manifestação pertinente do ministro Marco Aurélio, abre aspas, a delação não serve à condenação de quem quer que seja, está no artigo 4º, parágrafo 16 da Lei 12.850, que trata das organizações criminosas, institui o mecanismo da delação premiada. Abre aspas, nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. O réu, ele não se defende da delação, o réu se defende da denúncia do Ministério Público, que encampa, né, elementos da delação somente quando embasado por outras provas. Então, uma delação nada mais é do que um depoimento oportunista de um criminoso e, por si só, não incrimina ninguém cabalmente. Aí, por fim, o Marco Aurélio arremata comentando o famoso jeitinho brasileiro e o que é pior, não em benefício dos menos afortunados, mas dos chamados tubarões da República. E aqui eu volto para o meu tweet no @Boletim Coppola. Era uma vez um Supremo Tribunal Federal que se tornou um pequeno parlamento autoritário com um enorme balcão de atendimento reservado aos poderosos e aos opressores. Então fica o nosso parabéns aí ao ministro Marco Aurélio Mello por não ter participado dessa vez da transação. Só para localizar o nosso ouvinte no que baseia, né, essa nossa conversa, essa nossa discussão aqui, essa nossa fala acerca disso que está sendo decidido no STF, o presidente do STF, o Dias Toffoli, ele condiciona a aplicação da regra, ele sugere, ele propõe a aplicação da regra no caso em que o réu delatado tem o direito de fazer a alegação final por último, desde que o pedido tenha sido feito ainda na primeira instância, sob pena da nulidade processual ali, né? E a delação, obviamente, tem que estar devidamente homologada. E em segundo caso, ficaria estabelecido ainda segundo a proposta do Dias Toffoli, que ainda vai ser votada ali como ele quer, com o plenário todo do STF completo, né, com os 11 ministros e tal, para processos já sentenciados, seria necessária a demonstração
situação de prejuízo do réu. Quer dizer, o réu que se sentiu prejudicado, né, por não ter tido a última voz ali no processo, pode vir a requerer essa condição. Embora isso, claro, fique sempre submetido a uma visão subjetiva, né, de quem está analisando ali, né. Essa decisão, se sacramentada, não, em tese, não beneficiaria o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, porque não havia nenhum réu ali com o acordo de delação premiado homologado pela Justiça à época da condenação em primeira instância. É bom que se saiba disso. E no caso do sítio de Atibaia, aí sim, talvez teria uma questão que poderia beneficiar o réu condenado, o ex-presidente Lula, porque foi feito um pedido, uma solicitação à juíza Gabriela Hart para que a defesa se manifestasse depois dos réus delatores, os da Odebrecht, para sintonizar, para situar o ouvinte aí. A juíza negou nesse caso. Vamos a Brasília, vamos lá na capital federal, o Zé Maria Trindade, que tem detalhes sobre a sessão de ontem no STF. Bom dia, Zé. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Obrigado, Caio. Olha, no popular é o seguinte, os ministros do Supremo abriram a porta do inferno e agora querem controlar qual capeta pode sair ou não. Esta é a verdade. Já houve a formação de maioria no Supremo, aliás, duas maiorias. A primeira, de elaborar uma súmula, né, com aplicação geral, ou repercussão geral, como se chama juridicamente. Isso aí já houve uma maioria de que o Supremo deve definir uma norma. E a outra maioria é de anulação de sentenças e de processos, e até de forma retroativa. O segundo caso foi aprovado pelo plenário do Supremo. Por 6 votos a 5, né, o ex-gerente de produção da Petrobras, Márcio Almeida, levou a mesma vantagem do Aldir Bendini, o ex-presidente da Petrobras, e viu a sentença anulada. É o segundo caso, e decisão do plenário do Supremo e não mais da segunda turma. Então essa é a decisão. Os detalhes agora, Edgar, é saber exatamente quem entra ou não nesta possibilidade. Se quem pediu lá atrás, se quem foi prejudicado, sim, e aí está dividindo. Seria hoje a continuidade. Mas aí o presidente Dias Toffoli entendeu que alguns ministros têm outros compromissos. Para alguns ministros, o Supremo é um bico, o plenário é um bico. O principal mesmo fica fora dali, compromissos externos, né? Mas não há uma nova data para continuar julgando esse absurdo. Ô Zé, eu vou precisar encerrar antes com você, a gente está com um probleminha no teu áudio, mas deu para entender bem o teu ponto aí nessa questão que a gente vem discutindo aqui na bancada. Obrigado, Zé, bom trabalho aí. É isso, obrigado. O Zé é sensacional, né? O plenário da STF é só um bico, né, para os ministros. Bom, a gente focou muito aí na fala do ministro Marco Aurélio, mas também vale a pena chamar a atenção do ouvinte para o teatro, né, do ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele tem inveja, ele tem ódio da Lava Jato, ele usa dos seus privilégios institucionais para militar contra o combate à corrupção. O que não teria problema nenhum se ele fosse, por exemplo, um comentarista, mas ele é um ministro, né? Ministro de uma Corte Suprema. E quando a gente assiste ao Gilmar Mendes espernear histérico e destilar aí todo o seu ódio contra a Lava Jato, parece mais que a gente está assistindo o da coisa. E a população de bem não vai aceitar esse raciocínio paradoxal do Gilmar Mendes, né? O paradoxo nada mais é do que uma contradição lógica. Por exemplo, o nome do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. O Samidana está aqui, sabe muito bem que liberdade e socialismo não convivem em prosperidade, ambos ao mesmo tempo. Mas qual que é o paradoxo proposto pelo Gilmar? A Lava Jato seria uma organização criminosa que combate corruptos e cujas sentenças são endossadas por outras instâncias, sério, obviamente até serem questionadas em âmbito processual no balcão de atendimento aos ricos e poderosos, que é o STF. Vamos lembrar que na Lava Jato praticamente todas as sentenças foram confirmadas em instância superior, inclusive pelo STF, que levou 5 anos para bolar uma forma de anular a operação e agora parece se acovardou e vai modular essa decisão. Aliás, vou pontuar aqui, o STF se acovardou diante da pressão popular, que foi organizada sem qualquer ajuda de uma mídia rançosa, que confunde o apoio ao combate à corrupção encabeçado pelo então juiz Sérgio Moro com apoio
apoio ao governo chefiado pelo Bolsonaro. No episódio da Vaza Jato, que criou esse ambiente tóxico, né, que permite esse tipo de decisão esdrúxula, ficou muito claro de que lado que o jornalismo militante tá. Mais vale atacar o governo do que combater a corrupção, e o grande público não vai esquecer desse comportamento anti-republicano de setores da mídia. Cara, Quer falar, Samir? não, é que eu lembrei, ele falou do socialismo e liberdade, eu lembrei que eu fui comprar uma máquina de lavar roupa, aí eu perguntei, ela lava e seca? Aí o cara falou, lava e seca, mas não ao mesmo tempo. Então é igual o socialismo e liberdade. É possível, mas não ao mesmo tempo. Boa, sim.